Olá, gente, tudo bem? Seja todo mundo bem-vindo ao meu canal. Todo mundo odeia matemática. O que eu estou fazendo aqui no meu canal? O meu canal, a minha ideia é que todo mundo um dia goste de matemática. De pouquinho em pouquinho, eu vou mudando essa ideia de vocês que vocês odeiam matemática. Gente, aqui hoje eu vou passar um conteúdo muito importante, que é critério de divisibilidade. Um conteúdo que a gente usa durante toda a nossa vida escolar. A gente tem que fazer alguns critérios para saber se você faz a divisão ou não. Então, vamos lá, bora começar. Primeiro, como saber se um número se é divisível por outro? Primeiro, o resto sempre é zero. Bora fazer um exemplo aqui. 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 3 dá 12 e sobra zero. 12 é divisível por 3. Por que ele é divisível? Porque você dividiu e o resto deu zero. Como saber se o número é divisível por 2? Então vamos fazer o nosso primeiro exemplo. Será que o 18 é divisível por 2? Vamos verificar se esse número é par. Se termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, então esse número é par. Número 18, ele é par? Beleza, ele é par, então ele é divisível. Beleza? Oi, gente, só para deixar claro aqui, quando eu coloco assim, eu quero dizer que o número é divisível. Nesse caso, é porque esse número é divisível por 2. Beleza? E até mais. A gente já conseguiu 18. Bora fazer um outro exemplo. Será que o 2036 é divisível por 2? Primeira coisa, você tem que saber se ele é par. Olha aqui o 6, olha aqui o último dígito é 6. Então, a gente tem um número par. Aqui é divisível. Outro exemplo. 32.625. Ele é par? Ele termina em algum desses números aqui? 0, 2, 4, 6, 8? Não, ele termina em 5. Esse número aqui é ímpar. Então, ele não é divisível por 2. Beleza, gente? Simples, né? O critério de divisibilidade por 2. Vamos para o próximo. Como eu sei se um número é divisível por 3? O critério é muito simples, ó. A soma dos dígitos é um número múltiplo de 3. Então pensa comigo, vou fazer o primeiro exemplo aqui. É 912. O que você vai fazer? Você vai somar todos os algarismos. Quais são os algarismos? 9, 1 e 2. Soma eles. 9 mais 1 mais 2. Vai dar quanto? 9 mais 1, 10. Com 2, 12. Será que o 12 é divisível por 3? Se você tiver na dúvida, faz a divisão. Mas o que acontece? O 12 está na tabuada do 3. Se você pensar bem, o 12 é um múltiplo de 3, né? Se você pegar o 3 e multiplicar por 4, vai dar 12. Então, o 12 eu consigo dividir por 3. Então, 912 também é divisível por 3. Se você somar os algarismos e esse número dividir por 3, então o 912 também divide. Vou fazer um outro exemplo. 2.343. Pensa comigo, como é que você vai saber se é divisível por 3? Soma todos os algarismos. 2 mais 3 mais 4 mais 3. Vai dar quanto? 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. 9 mais 3, 12. Então a gente já viu que o 12 divide por 3, que dá 4. Então, logicamente, o 2.000
2.343 também divide. Vamos colocar aqui, ó. Esse sim, divide, é divisível. E o 2.343 também é divisível. Um outro exemplo. 821. Será que é divisível por 3? Como é que eu faço? Somo os algarismos. 8 mais 2 mais 1. 8 mais 2, 10. Com 1, 11. 11 não está na tabuada do 3. Então, o que acontece? Ele não é divisível. Não vou dividir e vai ser exato. Então, esse número não é divisível. Se o 11 não é, então o 821 também não é. Beleza, gente? Simples assim. Bora pro próximo. Critério de divisibilidade por 4. Como é que você vai saber se um número é divisível por 4? Simples. Um número formado pelos dois últimos dígitos é divisível por 4. Pensa comigo. Olha aqui um número 416, por exemplo. Como é que você vai saber se ele é divisível por 4? Pega os dois últimos dígitos e divide por 4. Pensa aqui comigo, ó. 16 dividido por 4. 16 dividido por 4 dá 4. 4 vezes 4 dá 16 e sobra 0. O que acontece? 16 é divisível por 4. Então, todo número também é. O número grandão aqui também é. Ou seja, se 16 é, 416 também é. Beleza? Então, você vai olhar só os dois últimos dígitos e dividir eles. Se for divisível por 4, o número grandão também é. Bora fazer um outro exemplo. Gente, um outro exemplo aqui que eu vou colocar, ó, por exemplo, 5.000. Você vai pegar os dois últimos dígitos. São o quê? 0, 0. Pensa comigo, 0 dá para dividir por 4? Dá. Se você pegar 0 e dividir por 4, vai dar o quê? 0. Por quê? Se você fizer o contrário, também é verdade. 0 vezes 4 vai dar 0. Então, ok. 0 dá para dividir por qualquer número. Então, toda vez que terminar em 0, 0, esse número também é divisível por 4. Beleza? Gente, lembrando que na aula eu expliquei para vocês, quando termina em 00, você já olha e já observa. Terminou em 00, já divide por 4. Próximo critério. Divisibilidade por 5. Será que o número é divisível por 5? Quando? Você vai pensar da seguinte forma. Toda vez que ele termina em 5 ou 0. Por exemplo, 1055 é divisível por 5? É. Olha o último dígito. 5. Então, esse número é divisível por 5. Olha um outro exemplo aqui. 30.020 é divisível por 5? Sim, é só você olhar o último dígito, é 0, né? Então, se termina em 0 ou 5, é divisível por 5. Um outro exemplo, 100. 100 é divisível por 5? Sim. Se terminar o 0 ou 5, é divisível por 5. Então, esse é bem simples. Vamos lá. Para eu saber se é divisível por 6, o que tem que acontecer? Se o número é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então vamos lá. Para ser divisível por 2, o que tem que acontecer? O número tem que ser par. Então, como a gente já viu, né? O último dígito tem que ser o quê? Ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Aqui o número 66, ele termina em um desses números? Termina, né? Ele termina em 6, então ele é par. Beleza, primeira coisa, ele é par. Outra coisa, eu quero saber se ele é divisível por 3. Ele tem que acontecer as duas coisas. Então, o que eu faço?
Para ser divisível por 3, eu vou somar os algarismos. 6 mais 6 deu 12. E 12 é divisível por 3. A gente já viu isso. Então, se o 12 divide por 3, então o 66 também divide. Então, ele é par e ele é divisível por 3. Acontecendo as duas coisas, esse número vai ser divisível por 6. Então, para ele ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Bora para um outro exemplo. 3.504. Será que esse número ele é divisível por 6? Então vamos para os dois critérios. Será que ele é divisível por 2? Então a gente vê que o último dígito é 4. Então esse número é par. Beleza, a primeira condição já foi... a gente já conseguiu a primeira condição. Agora a segunda condição. Você vai somar os algarismos, 3 mais 5, mais 0, mais 4. Você vai obter quanto? 3 mais 5, 8. 8 mais 0, 8. 8 mais 4, 12. E como a gente viu, 12 é divisível por 3. Então, beleza. Esse número é divisível por 6, porque ele divide por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Critério de divisibilidade por 8. Gente, esse critério de divisibilidade vai ser parecido com o 4. O que você vai fazer? Você vai pegar os 3 últimos dígitos e vai fazer uma divisão. Olha aqui, ó, o número formado pelos dois não, né, gente? Vou consertar aqui, gente. Não é pelos 2 últimos números, né? É pelos 3 últimos números. Vou apagar aqui rapidinho. Então, para ser divisível por 8, o que você tem que saber? Você tem que saber que o número formado pelos 3 últimos dígitos é divisível por 8. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. 6.456. Será que é divisível por 8? O que acontece? Você vai pegar os 3 últimos dígitos e dividir. 456 dá para dividir por 8? Bora aqui, ó. 4 não dá. O que eu vou? 45. 45 por 8 dá 5. 5 vezes 8 dá 40. Vai sobrar aqui 5. Baixo 6. 56 dividido por 8 dá 7. 7 vezes 8, 56 e sobra 0. Beleza, 456 dá para dividir por 8. Então, 6.456 também dá. Esse número é até pequeno, mas se fosse um pouco maior, bora, por exemplo, 356.456, que esse número seria bem grande, para você fazer a divisão seria um pouco mais complicado. Pegaria o 456, dividiria por 8, veria que o 456 dá por 8, então o que acontece? O número grandão também dá. Vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. 8.000, gente. 8.000, será que dá para dividir por 8? É o mesmo. O que você vai fazer aqui? Você vai pegar os 3 últimos dígitos e dividir por 8. O que acontece? Gente, mesma coisa do critério de divisibilidade por 4, só que aqui se terminar em 3 zeros, você já sabe que o número é divisível por 8, beleza? Quando você pega 0, que é os 3 números aqui, né? 0, 0, 0, e divide por 8, vai dar quanto? Vai dar 0. Por quê? 0, se eu fizer o contrário, 0 vezes 8, que é a operação inversa, vai dar quanto? 0. Beleza? Vamos para o próximo.
Gente, na hora da edição eu percebi que o critério de visibilidade por 9 eu fiz errado. E eu vou fazer um outro vídeo aqui pra vocês, beleza? Vou colocar aqui na edição. 1, 2, 3 e vídeo. Bora lá, bora descobrir se um número é divisível por 9. Como eu vou descobrir? Você vai somar todos os dígitos. Então, no caso, a gente vai somar aqui 8 mais 3 mais 9 mais 1 mais 6. Beleza, o resultado vai ser quanto? 8 mais 3, 11, com 9, 20, com 21, com 6, 27. 27 está na tabuada do 9? Está sim. 27 dividido por 9 dá 3. Então, o que acontece? Toda vez que a soma dos dígitos for um número que é múltiplo de 9, ou seja, que você consegue dividir por 9, então a gente vai ter um número divisível por 9. Se o 27 é divisível por 9, então o 83.916 também é. Então aqui a gente tem um número divisível por 9. Bora para outro exemplo, 394. O que eu vou fazer agora? Vou pegar e somar todos os dígitos. 3 mais 9 mais 4. Somando tudo, a gente vai ter 3 mais 9, 12, com 4, 16. 16 não está na tabuada do 9, então a gente não vai conseguir dividir. Então, o que acontece? Esse número não é divisível, 16 não é divisível por 9. Então, 394 também não é divisível por 9. É isso aí, gente. Vou voltar para o vídeo. Gente, agora o último, né? O último critério de divisibilidade. Como é que eu sei se um número é divisível por 10? Você vai fazer o seguinte. Você vai olhar o último dígito e ver se é 0. 250 é um número divisível por 10? Sim, ele termina em 0. Um outro exemplo. Será que o 1020 é divisível por 10? É, ele termina em 0. Agora o número grandão. Vou aqui, ó. 1 milhão. Ele é divisível por 10? Sim, ele termina em 0. Então, toda vez que o número terminar em 0, ele é divisível por 10. Beleza, gente? Simples assim. Valeu, gente. Quem gostou aí do conteúdo, dá um curte aí, compartilha com seus colegas que estão precisando desse conteúdo. É isso aí, gente. Valeu, até mais.